Olá pessoal, tudo bem? É mais uma aula de eletropneumática e hoje nós vamos conhecer um novo modelo de válvula. Tá? Vamos conhecer a cara dos nossos componentes, né, das nossas válvulas, dos nossos pistões, dos nossos atuadores, ver realmente como que eles são, tá? É um recurso bem interessante. Aqui também do próprio FluidSim, que vocês podem aproveitar, e ele é bem legal porque ele já mostra os componentes né, da Festo, e é interessante que na hora que você tiver a dúvida ali, você já consegue visualizar o que precisa ser feito e é bastante interessante, né, o como que tem que ser feito. Vamos lá então, galera. Primeiramente vamos montar um circuitinho, tá? Vamos montar um circuito, uma fonte de ar comprimido, a unidade conservadora, faz lá a nossa ligação. Vamos voltar lá, colocar mais uma vez a nossa válvula 5 duas vias, alimenta até o 1. Aí utilizaremos então os nossos cilindros de duplo efeito. Então, cilindrinho de duplo efeito aqui, baixar um pouco mais, vocês já vão entender por quê. Olha lá que maravilha. Então tá aqui. Vamos ver se funciona. Vou colocar aqui, aceita. Sempre colocando o retorno para a atmosfera para ele poder gerar funcionamento. Coloca ali um funcionamento por esforço muscular e um retorninho por mola. Vamos botar então aqui para rodar. Tá lá. Só relembrando vocês aqui, olha que maravilha. Tá? Olha que maravilha. Então vamos parar aqui. E agora vamos aproveitar uma outra coisinha que a gente tem aqui de recurso. Onde que está então a nossa fonte aqui, ó? Essa fonte de ar comprimido. Você clica com o botão direito, meus nobres. Alguns eu acho que provavelmente vai ter que habilitar em algum lugar aqui da biblioteca ou do inserir, tá? Mas você clica com o botão direito aqui, ó, e você vem aqui em descrição do componente. Olha que interessante aqui, pessoal. Ele aparece para nós. Aqui é a fonte de ar comprimido, a foto dela, como que ela funciona. A maioria dos componentes que nós temos aí no mercado, pelo menos boa parte das bem confiáveis são Festo, né? Inclusive são muito caras. Então tá aí a cara dela. Vamos ver a unidade aqui de conservação, como que é a cara dela. Olha lá. Lembra lá do nosso laboratório, né? Então isso daqui, o suporte é diferente, mas todo esse sistema aqui de filtragem, de regulação de pressão, né, de lubrificação, é todo neste sistema aqui. Isso é inclusive dentro do próprio laboratório, o próprio laboratório de predial, laboratório industrial e também no laboratório de informática tem ali soltos ali por cima alguns desses componentes aqui, tá bom? Então, se quiser ver, por exemplo, o compressor aqui, ó, olha lá o compressor, né? Na verdade aqui ele me botou exatamente a mesma característica da fonte de ar comprimido, tá? Esse daqui. Vamos ver se ele é a mesma coisa. Tá o mesmo desenho, o mesmo parâmetro. E a unidade aqui, vamos ver a unidade como é que é. Né? Então, ele tem aqui essa daqui, na verdade, ele mostra todos os componentes internos aqui da nossa unidade de manutenção. Tá? Aqui um depósito de ar, vamos ver o depósito de ar. Olha aí, ó. Tá? Claro, esse daí é um cilindro com uma aplicação laboratorial, né? É óbvio que isso daqui é absurdamente grande quando a gente considera uma unidade de depósito grande, né? Um volume muito maior de ar. Tá? Então vamos ver aqui, ó, que a gente sempre utilizava aqui, ó, o nosso cilindro de duplo efeito. Vamos dar uma olhadinha como que ele é. Olha aqui, ó. Os nossos laboratórios, eles têm essa parte aqui metálica, eles não têm essa base preta, tá? Isso aqui é para é utilizado para algumas funções de algumas bancadas mais específicas, tá?
Então você olha, pode ver, essa daqui é de duplo efeito, porque eu tenho duas entradas de ar aqui, uma em cada extremidade, tá? Essa daqui é uma dupla, olha aqui que interessante, né? Essa aqui é uma dupla, então eu tenho duas câmaras. Esse daqui, ela é uma que você consegue variar com dois, na verdade quando você está recuando um lado, você está avançando o outro, né? E vice-versa, que é esse modelo aqui, ó, que não é muito usado. E essa daqui é uma válvula com acionamento por mola, né? Então pode ser esse modelo aqui, ele vai e depois retorna, né? Então tá aí os nossos atuadores. Tá? Então aqui na verdade na biblioteca de componentes ele puxou praticamente todos, ou puxou na verdade todos os cilindros configuráveis, né? Então aqui tem o cilindro de simples efeito aqui do lado, mais detalhado. Aqui tem um cilindro de simples efeito com mola de avanço, que é bem difícil de encontrar. Duplo efeito. Duplo efeito com... ele tem um pistão, na verdade uma câmara dupla, né? Que varia aqui. Duplo cilindro. Duplo cilindro com duplo efeito, que daí ele vai para lá e retorna para cá. Então ele tem a atuação dos dois lados aqui do pistão. Um multiposicional. Né? Ele funciona mais ou menos, a grosso modo, se a gente for fazer uma comparação, ele funciona como um motor de passo, né? Servomotor, quem sabe também, né? Mas mais como um motor de passo, que eu consigo pontuar bem certinho a posição dele, né? Então, todos os atuadores aqui eles já foram descritos lá. Então, cilindros de uso frequente, né? Então aqui temos alguns outros atuadores, né? As válvulas. Válvula é interessante a gente vê-las. Olha aí, ó, né? Isso aqui é uma válvula de duas vias, tá? Se nós temos lá no laboratório, nosso laboratório de instalações industriais, e o único serviço dela é abrir passagem de 1 para 2, tá? Ele não tem como retornar, então esse retorno ele tem que estar localizado num outro local, né? Essa retorno para a atmosfera. Essa válvula aqui, 3 vias, né? Então eu tenho a entrada dessa válvula e tenho aqui duas saídas, tá? Que é bem interessante também. Esse aqui é como ele se comporta como um fim de curso pneumático, tá? Vamos ver essa daqui com 5 vias, 4 vias, perdão. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma de 4 vias configurável, né? Esses aqui são os acionamentos manuais para ela. 5 duas vias está aqui, ó. Esse aqui a gente tem no laboratório também. Aqui 6 N vias. E por aí vai, né? Vamos pegar aqui se nós temos alguma coisa elétrica para mostrar para vocês. Fonte de energia. Essa fonte aqui é bem característica dos nossos laboratórios, né? Uma fonte que você consegue encaixar ela na estrutura da bancada. Fica bem prático para plugar, né? Pluga com pino banana. A alimentação dela é bivolt. Você trava aqui em cima, faz a alimentação e o resto o equipamento faz sozinho. Voltímetro. Olha lá. Voltímetro do laboratório, né, para fazer o teste. Amperímetro, mesma coisa. Indicador luminoso. É exatamente assim que a gente tem no laboratório também, né? Então se alimenta aqui, na verdade pluga aqui no potencial 0 volts CC e aqui 24 volts CC. E aqui você faz as interligações. Aí temos o indicador acústico.
se comporta da mesma forma, né? Como se fosse um buzzer, né? Os nossos relés aqui, que na verdade isso daqui ele se comporta como um contator, né? Então você veja que aqui eu tenho a bobina, ó, e aqui eu tenho os contatos auxiliares, ó. Tá? Então aqui eu tenho a bobina, A1 e A2, né? Como se fosse, e aqui eu tenho os contatos normalmente abertos e normalmente fechados. Esse daqui é um relézinho com retardo de conexão, então na verdade ele é um temporizador. Os nossos são diferentes, os nossos têm cara de temporizador mesmo, tá? Solenoide, isso aqui é interessante. Ele não mostrou para nós a fotinha, agora fiquei triste. Não tem aqui, mas no nosso laboratório tem. Tá? Então é isso daí. Isso daí que são, ó, aqui ó, pulsadorzinho para nós vermos como é que ele é. Então na verdade é um botão, né? Botão de impulso, apertou ele, eu tenho todos esses contatos aqui comutando no momento que eu faço ou realizo o aperto desse botão aqui, tá certo? Ó, o outro aqui é da mesma forma, veja só lá, né? Muda pouquinho a coisa, a característica deles ali. Obturador aqui, ó. E, na verdade, esse obturador aqui nada mais é do que esses elementos aqui, ó, desses contatos, tá? Então, quando a gente trata lá do relé, né, que seria na verdade a bobina desse contator, os contatos, os obturadores nesse caso, são esses contatos aqui. Energizando lá, eu faço as ligações devidas aqui, ó. Tá certo? Então, a princípio, pessoal, a gente tinha de mais importante aí de deixa eu ver se gerador de forma de onda, a gente tem um parecido também, gerador de função, que a gente chama, né? Então dá para você criar ali uma onda senoidal, né? Uma onda quadrada, que são os perfis de onda, né? Então uma onda senoidal vai se comportar exatamente como a corrente alternada, sistema de corrente alternada. O sistema quadrado, na prática já é um pouquinho mais difícil da gente conseguir encontrar, né? E dá para simular também uma onda de corrente contínua. Beleza? Então tá aqui a cara dos nossos componentes, né? A pedidos. O que acontece, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, já que a gente fez essa maravilha aqui, vamos criar uma rotina elétrica, né, para ele. Acho que vai ser legal. Dá pra gente criar uma rotina bem interessante aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, vou colocar aqui então eu vou colocar aqui para nós duas solenoides para fazer o acionamento tanto para um lado quanto para o outro. Só deixa eu botar a marca deles. Eu vou chamar esse aqui de solenoide 1 e eu vou chamar esse aqui de solenoide 2. Olha que maravilha. Então o que acontece? Aqui só o retorno por mola que eu tenho que tirar, tá bom? Senão, olha lá, retorno por mola aqui em cima eu tenho que tirar, senão não fica legal. Beleza? E pessoal, o que eu vou inserir agora então na nossa montagem elétrica? A mesma coisa de sempre. Voltímetro, né? A gente vai fazer as medições lá. Alimentação 0 volts, alimentação 24 volts. Interligo as duas. Trago até aqui. Tá aqui, ó. Tá lá. Interliguei. O que vai ser a primeira coisa que eu vou colocar? Vou colocar um relézinho aqui embaixo, né? Que se comportaria como a bobina do nosso contator. Um botãozinho pulsador aqui. Fazemos interligações. Eu vou chamar essa nossa bobina aqui de K1 maiúsculo, tá certo? Esse botão aqui eu vou chamar de S.
aceitar. S1 porque eu vou criar ali um S0 para fazer uma rotina de proteção, tá? Deixa eu botar aqui, mais ou menos aqui tá legal. Descer um pouquinho mais esse aqui, show de bola. Né? Então o que vai ocorrer aqui? Ó? Eu apertei esse botão, vai ligar essa bobina. Então vamos colocar um contatinho redundante aqui, ó. Botar um contato redundante. Eita. Vou colocar aqui o contato auxiliar de K1. Ele não está gostando muito da ideia de se conectar. Tá lá, agora sim, agora ficou legal. Trazer para cá, beleza. Então vou nomear aqui como K1, relembrando que sempre temos que botar o nome nesses contatos, tá? Vamos colocar aqui então a solenoide, acionamento da válvula solenoide. Essa aqui eu vou chamar de S1, né? Relacionado com essa criaturazinha aqui. Vou pegar mais uma dessa, porque eu gosto bastante. E vou chamar essa válvula solenoide de S2, conforme as nossas marcas, as nossas nominações aqui em cima. Tá certo? E agora eu vou colocar então dois obturadores, né? Vou trazer até um pouquinho mais para cá, porque eu vou colocar mais um botão e mais um relé. Deixa para cá. Tá? Essa criatura aqui, ó, vem aqui. Essa aqui vem aqui. Só vou fazer isso. Deixei aqui bem bonito. E esse daqui vai ser um contato normalmente aberto de K1. Tá? Então vamos ver o que ele faz. Tem alguma coisa que está errada aqui, professor. Não sei o que é, mas eu estou vendo alguma coisa errada nesse circuito. O que é? Isso aqui, ó. Tá? Ali nós tínhamos um curto-circuito. E daí não fica legal, né? Olha, agora vamos lá. Vamos tentar ver o que acontece lá. O que ele deu de erro? Existem etiquetas não compatíveis, então vou dar um aceitar. Esse botão aqui eu deveria chamar ele de B1. Então vamos chamar ele de B1, que fica mais bonito. Olha lá, agora sim. Estava dando o mesmo nome. Temos 24 volts aqui. Quando aperto esse nosso botão, o que ele faz? Ele avança e vai até a posição final. Tá, e agora? Isso, agora danou-se. Agora não sei o que acontece. Ó. Ixi Maria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar mais uma rotina dessa. Tá, então vou parar aqui. Vou ter que colocar mais um botão. Vou ter que colocar mais outra solenoide S2 para fazer a ida e a volta. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um pulsadorzinho. Olha que maravilha. Está aqui. Mais esse pulsador, então vamos conectá-lo aqui em cima. Vou chamar esse aqui de B2, botão de impulso faceado. Vamos colocar mais um relé, né, mais uma bobina de contator, conforme nós temos em nosso laboratório. Traz ali, ó, que maravilha. Show de bola, esse aqui eu vou chamar de K2. Olha lá, K2. E esse aqui B2. Agora eu tenho que criar mais uma rotina aqui, né, para fazer a solenoide S2 atuar em função de um contato auxiliar agora do contator K2. Então vou pegar um obturador aqui que seria nada mais nada menos do que um contato auxiliar normalmente aberto do nosso contator, aqui chamado de relé, tá certo? Então vou chamar esse aqui de K2. Tá K2 lá, maiúsculo, né, para ficar legal, para ficar igual também, né?
E aqui nós trazemos a solenoide que vamos nominar de S2. Olha lá que maravilha. Vamos ver agora o que é. Vocês vão perceber que vai faltar uma coisinha aqui, tá? Isso, senhor, eu acho que está faltando alguma coisa, além do contato né, K2 no botão B2, da mesma forma que temos o contato de K1 no botão B1, né, para fazer o selo. Esse daqui já vou dizer para vocês que não vai nos ajudar, tá? Mas eu vou colocar da mesma forma só para a gente não perder o costume. Então vou botar aqui, feita a ligação lá, feita a ligação aqui, vou dar o nome de K2. Foi lá, olha que maravilha. Trazer um pouquinho para cima para ficar bonito. Beleza, então o que vai acontecer agora, pessoal, olhando daí? Eu vou apertar B1, esse cilindro ele vai para essa posição aqui. No entanto, ele não vai ter como retornar, porque esse circuito aqui está energizado, né? Porque o K1 fez o selo aqui, então a bobina de K1 vai continuar energizada. Se eu tentar forçar o K2, vamos ver o que acontece. Olha lá. Então quer dizer que o ar está indo para esse lado. Quando eu aperto B1, ele direciona, né, o ar e empurra o pistão para frente. E esse pistão ele toma a posição máxima dele, o comprimento máximo. Agora, se eu quiser fazer esse pistão retornar, olha aqui, ó, eu aciono na verdade o retorno, só que o problema é que, como o ar ele também está sendo pressionado para cá, eu não consigo comutar essa eletroválvula aqui, né? Eu consigo comutar esse solenoide para fazer o ar voltar. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso colocar um contato auxiliar para fazer o intertravamento desses dois acionamentos aqui dos relés ou das bobinas. Então eu vou colocar aqui um contato auxiliar e vou fazer isso aí cruzado. Olha lá que maravilha como fica. Olha só. Vou botar mais um aqui. Olha lá. Esse aqui eu vou chamar de K1. Ô senhor, mas por que K1? Não está invertido esse trem aí? Não. Você já vai ver como que vai funcionar. E aqui eu vou botar K2. Olha que legal. Faz a conexão ali para ficar bacana. Esse 4 ele deveria estar mais... Deixa eu puxar esse aqui mais para baixo. Isso, agora ficou bonito. Esse A1 aqui mais para baixo, esse A2 aqui mais para cima. Tá? Estou fazendo muito grande, senão que a gente acaba não enxergando também o acionamento aqui do nosso pistão. Tá bom? Então vamos tentar ligar para ver o que acontece aqui. Existem conexões atravessadas por condutores. Então vamos dar uma olhadinha. Perfeito, agora já normalizou ali pra gente. Só deixa eu ver se ele vai funcionar legal. Então apertei B1 aqui, ó. O que ele fez? Fez nada. Fez nada porque eu estou com problema no contato aqui. Se eu apertar B2 ele também não está fazendo nada. Né? Então qual que é a situação aqui? O que esses dois contatos deveriam ser? Abertos ou fechados? Tem que ser fechados, né? Contatos normalmente fechados. Porque aqui eles nunca vão funcionar mesmo, tá? Então aqui o contato normalmente fechado de K1 e aqui o contato normalmente fechado de K2. Tá? Então com certeza alguns já até observaram isso. Deixa eu ver aqui. Fechar, vou ter que tirar fora e colocar um contato normalmente fechado. Vocês vejam que a simbologia espanhola e os nomes dados para cada um dos componentes, quando você pega o teu simulador de outra língua, ele acaba complicando um pouquinho a nossa vida, né? Mas dá para sobreviver, né? Olha lá que maravilha. Agora vou chamar esse aqui de K1 e cruzado vou chamar esse aqui de K2. Então vamos ver se agora vai dar boa. Agora aqui tem um pedacinho de cabo que eu já regularizei, então tá lá.
Vamos ver agora. Olha que maravilha. Se eu apertar esse botão, ó, eu consigo fazer o pistão avançar. E se eu apertar esse botão aqui, o que vai acontecer, pessoal? Veja só. Não vai acontecer nada. Tá vendo? Não vai acontecer nada porque o que acontece? O K2 aqui, ele está dando condição para o funcionamento do contador K1. No entanto, o B1 ele não dá essa condição, né? Ou melhor, o B2 ele não tem como abrir esse circuito aqui por conta disso. Eu aperto o botão aqui, ó, mas em contrapartida aqui eu não tenho a possibilidade de fazer a abertura desse contato K2 aqui, tá bom? Então, da mesma forma, isso daqui não vai funcionar. Por isso que eu disse para vocês que os contatos auxiliares nesses casos aqui, eles não nos auxiliam, tá? Então, o contato auxiliar que não nos auxilia, tá bom? Então, olha lá, agora eu vou retirar esse contato auxiliar aqui, vou retirar esse contato auxiliar aqui, olha lá, e agora veja como que vai funcionar o meu circuito. Apertei aqui, ó, foi para frente. Se eu solto, ele não faz nada, ele não retorna. Se eu aperto o B2, aí ele retorna. Olha lá. Beleza, olha que maravilha. Pessoal, eu acho que muitos de vocês já se perguntaram, professor, mas eu observei que a gente vai lá em opções, vai em simulação e lá no nosso delay, né, o nosso slow motion, em espanhol, fator de ralentização, ele faz esse pistão ir e voltar mais devagar, né? Então, veja só. Aperta aqui, ó. Ó. Só que esse efeito aqui, ele não funciona assim na prática, tá? Na prática, é aquela velocidade mesmo. Essa daqui é só para a gente entender, né? Isso aqui é só para a gente entender o funcionamento aqui, né? Olha que legal. Então, você veja, quando eu aperto o B1, ele abre o contato normalmente fechado de K1, veja lá, ó, tá vendo? E o B2 ele não pode atuar. E quando esse sistema aqui está atuado, eu posso apertar o B2, ó, que ele vai retornar. E se eu apertar os dois botões juntos, ó, se eu apertar os dois botões juntos aqui, não tenho como fazer. Até tenho como fazer, né? Dá pra colocar B1 aqui também e apertar um, ele vai acionar os dois. Ele não vai ter acionamento porque um contato vai abrir ligeiramente antes que o outro e ele vai acionar só para um lado, tá? Então eu não vou ter conflito de ar entrando nas duas câmaras aqui do nosso pistão. Então eu vou parar aqui, ó, e vou responder aquela pergunta que eu imagino que vocês devam ter feito, né? Professor, como que eu faço para que esse pistão aqui ele avance mais depressa ou ele retorne, ou melhor, avance mais devagar ou ele retorne mais devagar? Eu tenho um processo lá que é um amassador de latinhas e eu não gostaria que fosse tão rápido assim. Se ele for mais devagar, eu consigo controlar melhor o meu processo, consigo fazer de uma forma mais segura também, né? E o que nós achamos aí no meio do caminho? No meio do caminho a gente acha a válvula reguladora, senhores, tá? Então, uma válvula reguladora de fluxo. Esse aí que é o nome do nosso equipamento, tá? Válvula reguladora de fluxo, tá bom? Então vai ser essa aqui, ó. O nome dessa válvula aqui é uma válvula de anti-retorno em espanhol, tá bom? Então desligo aqui, ó. Tá? E daí, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou conectar ela dessa forma, depois eu mostro para vocês como é que funciona a ligação dela, tá? Ali. E veja só como que funciona aqui, ó. Vamos botar para operar o nosso sistema. Vou ligar aqui, ó. Como nós estamos aqui com a nossa simulação lenta, vou deixar ela na nossa simulação normal, como se fosse realmente em campo, né? Então vamos fazer retornar lá, ó. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada, né? Eu tenho que parar aqui, ó.
Vou clicar em cima dessa nossa válvula reguladora de fluxo, vou clicar nela e vou colocar aqui, na verdade aqui chama de grau de abertura, só que para nós é o percentual do fluxo de ar que essa válvula reguladora vai fazer, vai deixar passar, né? Então vou botar aqui 50%. Né? Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa em 50%. Olha lá, então vamos acionar. Veja só a ida desse pistão. Ó, o retorno dele. Olha a ida. Olha o retorno. O retorno ainda é mais rápido. Vamos botar 15% aqui para vocês verem. Olha lá. Olha lá. Veja como ele atua mais devagar. Mas, professor, eu quero bem devagar. Então vamos botar 3% para você ver como que ela vai se comportar. Olha lá. Ó, tá vendo? Viu que maravilha? Olha só. Então ele atua avançando o pistão muito mais lentamente, né? Ó, tá vendo? E a gente pode também colocar, além desse elemento aqui, não só para o avanço, mas também para o nosso retorno, né? Olha lá que maravilha. Vamos botar então aqui 1%. Super devagar. Então, botou lá, ó. Vamos fazer um funcionamento aqui, ó. Olha lá, devagar, né? E para esse lado aqui. Bem mais devagar. Viu só que interessante? Legal, né, rapaziada? Olha lá. Beleza? Então esse daí, na verdade, é uma ideia de circuito bastante simples, tá? Eu vou incrementar mais uma coisinha daqui a pouco, para vocês se divertirem. Vou deixar isso aqui. Vamos colocar aqui nossa régua de distância. Marca X1, início 0, final 0. Marca X2, final 100, início 100, final 100. Então, na verdade, tem essa... Na verdade, eu vou botar final 80 aqui, porque eu não quero que ele avance até... Na verdade, 90. Eu não quero que ele avance bem até o final, antes disso daqui ser acionado, tá? Então, o que eu vou precisar agora aqui, pessoal? Eu quero, na verdade, vou colocar mais uma eletroválvula aqui para fazer um acionamento em separado dessa daqui. Então, eu vou pegar lá um cilindrinho de efeito simples. Então, tá aqui nosso pistão de efeito simples, nosso atuador de efeito simples. E eu vou pegar aqui uma válvula 312. Bora lá. Peguei a válvulinha aqui. Joguei pra cá. Deixa eu só regular isso aqui para ficar bonito. Olha que maravilha. Na saída dessa válvula eu vou colocar uma saída para a atmosfera. Aceitar. E aqui o que eu vou fazer? Clicando em cima do nosso equipamento lá, eu vou colocar aqui um acionamento elétrico. Ou melhor, vou botar um acionamento mecânico, fica mais divertido. Vou colocar esse acionamento mecânico aqui, ó, tá? O roletinho e o retorno por mola normal, tá? E esse rolete aqui,
ele vai ser acionado quando tivermos na posição x2, ou seja, ele não vai chegar bem até o final. Esse pistão não vai chegar bem até o final para atingir x2, porque x2 é uma faixa, né? É uma faixa que compreendido entre 80, 90 e 100% da tamanhura máxima aqui do nosso avanço, tá bom? Então, vamos experimentar aqui ver o que acontece. Olha lá, que maravilha. Pessoal, olhando assim, a gente se assusta um pouquinho, né? Fala, meu Deus do céu, que negócio complicado. E na verdade não é tão complicado assim, tá, pessoal? É só mais uma questão de rotina, de fazer as montagens mesmo. Olha lá, avançou. Você viu que... Deixa eu botar aqui então uma simulação um pouquinho retardada. Fator de renderização. Vou botar 5. Vamos retardar um pouquinho essa simulação. E veja só como um pouquinho antes desse pistão bater, o outro já começou a ser acionado. Olha lá, ó. Opa, desculpa a vergonha. Deixa eu voltar lá no início. Deixa eu voltar lá no início. Tá devagar mesmo, né? Meu Deus do céu. Ó, voltou no início. Agora, olha que o pistão está avançando. E antes dele fazer o barulho de batida, o outro pistão já avançou. Tá vendo? Então isso daí tem, né, várias e várias aplicações aí na indústria, aplicações possíveis, porque desse pistão aqui ele vai atuar um pouquinho antes desse daqui, mas esse daqui já já percorreu um ciclo, então dependendo do processo que você tem, isso daqui é muito importante para fazer, né? Então você bota o retardo em um dos pistões e no outro pistão você não coloca, né? Então tem N situações aí que a gente pode fazer e utilizar esse método aqui, tá bom? Vamos colocar mais um temporizador ali que eu acho que fica legal. Cadê o nosso solenoide? Já vai começando a ficar meio bacana a quantidade de equipamento que a gente vai utilizando ali. Sensores e instrumentos, grupos de válvulas, componentes elétricos. Vou pegar esse relézinho aqui para a simulação. Utilizar esse relé aqui, ó. Ele vai ser acionado. Deixa eu achar um contato aqui. Os contatos elétricos. O obturador normalmente aberto. Vou chamar esse relé aqui. Tempo de desaceleração 5 segundos, beleza. Vou chamar esse relé aqui de relé temporizado RT1. RT1 tá bom. Relé temporizado 1. Aceitou? E esse nosso contato aqui é o que eu vou acionar ele quando? Eu quero acionar ele como rodilho interruptor de fim de curso. Tá? Então seria, esse aqui é um fim de curso, né? Aí, qual que vai ser, qual que vai ser a marca que a gente vai utilizar dele? Essa marca aqui eu vou utilizar X1. Então quando ele estiver na posição 0, ele vai contar 5 segundos e vai me fazer uma açãozinha aqui, tá? E isso daqui eu vou colocar um indicador luminoso para ele atuar ali. Olha só. Então, eu vou pegar mais um contato auxiliar. E esse contato auxiliar agora vai ser referente ao nosso relé temporizador. Eu vou chamar de RT1. Observe aqui, ó. Observe o desenho dele, característica dele. Olha o que acontece quando eu coloco RT1.
Deixa eu aceitar. Ele já identifica que isso aqui corresponde a um contato normalmente aberto de um temporizador, de um relé temporizador, tá? E ele já automaticamente faz isso daí. Olha que maravilha. Olha lá, show de bola. Você está vendo que o temporizador aqui ele já está atuado. Por que ele está atuado? Porque eu já estou na posição X1. Tá? Então já estou na posição X1. Então, isso daqui vai, na verdade, esse indicador luminoso aqui, ele vai ficar ligado depois de 5 segundos que o meu pistão estiver na posição 0. Então isso aqui pode ser também um erro no processo, tá? Então, ó lá. O pistão avançou. Outro avançou lá. Terminou de avançar e agora eu faço o retorno dele. Olha lá, retornou por mola. Esse daqui está retornando. E quando ele chegar na posição X1, ele vai temporizar para mim. Demorado, bicho. Agora temporizou. Então eu não posso passar mais que 5 segundos com esse pistão na posição X1. Tá? Pode ser uma resistência que pode queimar alguma coisa, pode danificar, né? Ou pode superaquecer e queimar também. Né? Então tem algumas aplicações bem interessantes aí que a gente pode pensar para isso. E aqui é o nosso indicadorzinho luminoso. Beleza? Então tá aí a nossa atividade, pessoal. Eu vou propor mais uma coisinha interessante para vocês aqui. O seguinte, o que eu quero que vocês façam agora? Vai ser exercício da aula de hoje para vocês. Assim, ó, deixa eu parar aqui. Vocês vão trocar essa válvula aqui por uma válvula 5 duas vias. E o acionamento dela, ela vai ser X1 para esse rolete e vai ser X2 para esse rolete aqui. Né? Que daí você vai trocar o retorno por mola por um rolete. Então vai ser esse daí a atividade de vocês, tá bom? Então, finalizando aqui a nossa conversa de hoje, aproveite, estude bastante, veja as funções que a gente tem aqui para utilizar, tá? Pode ser que mais adiante eu faça mais um videozinho para vocês, se porventura ficar alguma dúvida, Celso Aparecido pode compilar essas dúvidas para mim, tá? Me repassar elas, ou mesmo os alunos podem passar ali no grupo, a gente sempre está disposto aí a ajudar vocês. E o que vocês podem fazer, né? Podem dizer, professor, né, eu queria saber um pouco mais de um determinado tipo de válvula, um determinado tipo de eletroválvula, como que funciona esse relé? Manda pra gente aqui, né? Com certeza, também se a gente às vezes não souber responder, a gente vai atrás da informação, né? Mas no que a gente puder estar ajudando vocês, a gente se coloca à disposição. Beleza, senhores? Então, por hoje é só. Fique com Deus. Muito obrigado aí pela atenção e compreensão de todos vocês. Aproveitem bem o final de semana. Tá? Aproveitem para estudar também. E nos vemos aí. Um grande abraço.